Bom, gente, então agora nós vamos dar início aqui à nossa homenagem à professora Carla Cristina Garcia. Como eu falei no começo, são várias convidadas, algumas vão chegar depois, alguns vão sair antes, né? Então, tudo porque a ideia é uma espécie de sarau, onde nós vamos, então, falar aqui um pouco do trabalho da professora Carla Cristina Garcia. Então, eu queria abrir esse momento aqui e situar um pouco para quem está chegando agora aqui e falar um pouco da obra da professora Clara Cristina Garcia, que era antropóloga, né, professora da PUC há mais de 30 anos, do Departamento de Sociologia, Ciências Sociais. Depois ela passou pelos programas de Psicologia Social. Espera aí. Eu estou me comunicando. E aí, o primeiro livro da professora Carla, que marcou, que é uma referência, é o Ovelhas na Névoa, que é um estudo sobre as mulheres e a loucura. Gui, põe a capa pra gente aí na tela, por favor. Ovelhas na Névoa. Não, isso. Então, essa é a primeira obra da professora Carla e que até hoje segue sendo uma referência no Brasil, né, nas redes sociais, para o estudo sobre as mulheres e a loucura. Ele foi lançado em 95, foi um marco, um livro, né, a professora Carla sempre comentava que foi a obra que foi a grande virada na obra da professora Carla. Posteriormente, ela, então, publicou várias outras obras. A tese de doutorado dela, que é o Hambre del Alma. Pode colocar, Gui, por favor. O Hambre del Alma. Que é As Mulheres e o Banquete de Palavras, que é uma obra também muito importante, onde a professora Carla Garcia vai estudar uma das grandes autoras da literatura brasileira e internacional e fazer essa relação com as mulheres, a literatura e a culinária, né? E a questão de gênero, também uma outra obra fundamental e referência. Bom, gente, então vamos receber aqui os nossos primeiros convidados que chegaram, a Rita Alves, a Rosemary Segurado, Fábio Mariano. Olá, todo mundo nos escuta. Débora Baldin também já está entre nós. Oi, gente. E a Rita Oi, tudo bem, gente? E a Rosemary estão juntas, né? É isso, né? Isso. Ah, legal. Gente, nós tivemos um problema. Isso, estamos ao vivo aqui. Eu tive um problema técnico. Tá muito escuro, acho que eu vou para dentro. E eu ia falar mesmo. Tá muito escuro. Agora sim. Só que vocês vão ter um problema de microfonia, eu acho. Tá. Bom, então, eu já falei um pouquinho aqui, gente. Falei das duas obras, a Carla, falei de todas vocês que foram convidados, que toparam. Muito obrigado, né? Até porque foi um pouco em cima da hora, assim. Eu tô no celular, eu tive que improvisar, eu tive problema técnico aqui, gente. Então, vamos lá. Então vamos começar. Eu vou abrir aqui com a. Eu queria começar com a Rita, Rita, porque você estudou com a Carla na graduação, depois vocês foram trabalhar juntas, né? Tá desligada. E depois vocês foram trabalhar juntas no programa de Ciências Sociais. Então, você conheceu a Carla ainda estudante, depois a Carla pesquisadora. Eu quis falar um pouco, então, Rita, para nós, como que foi esse seu contato com a Carla e um pouco desse momento histórico de vocês? Marcelo,
Boa noite a todas e todos que estão aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por organizar essa conversa, né? Esse diálogo nesse momento que todo mundo que conviveu com a Carla, certamente está ainda diluindo, né? Está ainda digerindo esse acontecimento. Então, agradeço por vocês terem organizado isso e agradeço pelo convite, Marcelo, para falar da Carlota. Bom, vou falar aqui algumas coisas, né? Eu conheci a Carla quando ela tinha 17 anos e eu 18. Em 84, nós entramos para fazer Ciências Sociais na PUC, na graduação. Ainda era ditadura militar, né? Em 84. E a Carla estudava um pouco mais à noite e um pouco mais de manhã, mas a gente participava de muitas coisas, fizemos muitas aulas juntas, né? Ela tinha 17 anos quando ela entrou. E muito menina, né? Mas o que eu queria falar é assim, na graduação, a Carla já tinha, na graduação, uma trajetória única, que naquele momento a gente já identificou. A Carla foi da primeira turma de ciências que fez iniciação científica na PUC. A gente nem sabia o que era isso. Foi quando o CNPq, acho que introduziu essas bolsas e essa política, né, de auxílio à pesquisa em vários níveis. A Carla já fez a pesquisa dela de iniciação científica, uma pesquisa empírica, na boa, morri de inveja, uma pesquisa empírica sobre a mulher e a loucura. Então, ela já tinha essa determinação, esse conhecimento, sabe? Essa certeza do que fazer em termos de pesquisa e essas pesquisas que ela fazia, essa atuação acadêmica, nunca esteve separado, apartado da vida dela e da inserção dela nos movimentos sociais, sabe? Sempre estiveram assim, juntos. Aí logo depois ela vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tudo aconteceu muito rápido na vida da Carla, né? E ela sempre com muita intensidade, com muita dedicação, mas ao mesmo tempo com muita leveza, com muito bom humor. Nunca foi arrogante, nunca ficou assim, falando popularmente, né? Vomitando teoria, sabe? Se vangloriando, buscando ocupar espaços, tentando. Não, parecia que era muito natural dela. Parecia que ela já sabia o que fazer. Isso eu acho que é importante, né? Então, tudo aconteceu muito rápido com ela. E ela sempre muito agregadora, desde a graduação, sempre muito animada, agregadora, e ela morava já em São Caetano, então tinha um pouco esse folclore da Carla, que ela estava sempre no ônibus, né? Sempre indo para lá, indo para cá, tal. Sempre muito incisiva, né? Sempre muito estudiosa, muito disciplinada, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certa naturalidade, porque ela entrou no mundo acadêmico já com muita maturidade, sabe? Muita maturidade. E daí a gente esteve junto na PUC por 22 anos, trabalhando, né, como funcionárias, né, docentes da PUC, no programa de Ciências Sociais, nos cursos da Faculdade de Ciências Sociais, na graduação, e também pelos corredores e tudo mais, né? Eu só queria falar duas outras coisinhas, né, para além dessa Carla lá no início, no Centro Acadêmico no CACS, ouvindo Cat Stevens, era isso que tocava no CACS ali nos anos 80, né? Eu lembrei assim de um fato. Há alguns anos, eu encontrei com a Carla na sala dos professores, nas Ciências Sociais, e ela estava assim, um pouco alterada, e ela falou assim: o meu gato morreu. Ela não estava triste, ela estava puta da vida, ela estava indignada. Ela falou: ele morreu. E eu estava do lado dele, ele começou a passar mal, eu percebi, eu catei ele, levei no veterinário do lado de casa e não deu tempo. E ele morreu, não deu tempo, ela falou. Aí dizia assim: eu dormia de conchinha com ele, eu vou estar falando isso porque é muita Carla, né? Eu dormia de conchinha com ele durante anos, ele era praticamente meu marido.
Aí eu vi, pensa, e agora? Pensa, e agora? Não deu tempo. E agora? Pensa. Eu penso, o que acontece comigo agora? Essa reação dela, momento de dor, quando você perde um animal querido, para mim foi inusitado, né? Aí, nessa semana, eu estava lembrando que há 3 semanas atrás eu estava pensando em escrever, mandar uma mensagem para Carla para a gente se encontrar, tal. E para a gente conversar algumas coisas que eu estava querendo conversar com ela, né? Acabei não mandando a mensagem. E eu queria conversar várias coisas com ela. Algumas delas, né? Uma delas assim, era sobre as séries coreanas na Netflix. Que ela assistia todas e ela me fez entrar nisso. Eu assisti um monte de séries coreanas, eu queria conversar com a Carla sobre isso. E aí eu queria conversar, né? E aí não deu tempo, né? E eu falei, e agora? Eu pergunto, né? Com quem eu vou conversar sobre as séries coreanas na Netflix? Com quem eu vou conversar? Porque ela tinha me orientado. Falou, os figurinos são maravilhosos, as roupas são demais, presta atenção. Com quem eu vou conversar sobre isso? Né? Não deu tempo, pelo menos não deu tempo nessa nossa vida aqui. Né? É isso que me chama atenção. Né? Aí, pensando nessas questões, eu pensei assim, a temporalidade da Carla é outra. Tudo para ela aconteceu muito cedo. Na graduação, ela já tinha uma maturidade acadêmica, ao mesmo tempo uma leveza que, assim, olhando hoje, assim, dá a impressão de que ela já sabia isso, que ela já tinha feito isso antes, sabe? Que talvez noutra vida ela já tenha, né, feito essas atividades e que nessa vida ela deu continuidade. Porque essa pesquisa dela de iniciação científica, se a gente for ver, é o início e ela vai desdobrando isso por 40 anos. A mulher é loucura, vai acrescentando camadas, conceitos, sujeitas e sujeitos sociais, né? Autores e autoras, referências teóricas, vai desdobrando, mas é uma trajetória que é muito interessante, né? Assim, é uma trajetória não linear, complexa, mas a gente percebe isso que é a vida dela, que é a verdade da Carla no trabalho dela, né? Assim, então, tudo para ela foi muito rápido, né? Ela entrou com 17, ela fez isso, publicou, tudo com muita... o tempo comprimido, né? Da Carla. E aí a gente pensa assim, ela foi muito jovem, né? Com menos de 60 anos. Aí eu penso, é isso, né? A Carla, essa vida dela foi desse jeito, né? Assim, a gente pensa, não deu tempo... Porque o nosso tempo é mais estendido, né? O da Carla foi rápido e, quem sabe, ela vai dar continuidade nesses estudos, né? Também nessa inserção política dela, não só como acadêmica, né? Mas essa articulação entre a rua e a academia, né? Os movimentos sociais e a academia. Quem sabe ela vai dar continuidade disso mais para frente, né? Numa continuidade dessa vida que ela teve aqui, né? Eu queria falar isso assim da Carla, né? Que é um pouco da minha relação com ela. Né? Ai, lindo. Débora, por favor, fale um pouco do seu encontro com a Carla, o que significou isso. Conte tudo, não esconde nada. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui. Enfim, eu tô um pouco com a mesma sensação dela com a perda do gato. Eu tô com um pouco de raiva, sabe? Ainda não sei se eu consegui. Não sei, tô com essa sensação de, nossa, eu acho que isso foi algo com qual eu me identificava com ela. A Carla, eu tava ouvindo o que a Rita tava falando e eu vi muito disso na minha experiência como aluna dela mesmo. Eu fiz RI, que é uma disciplina super quadrada, assim, era super, ainda é quadrada, mas já melhorou, mas era super quadrada e nova. E e na época era um currículo muito europeu mesmo, assim, era um currículo bem americano e europeu pra caramba, assim, e encontrar com ela na graduação, porque ela pegava em RI as mais diversas disciplinas e ela propunha as optativas, e eram coisas, ela ia tentando chamar a atenção das pessoas para outras possibilidades, assim, de várias formas, e foi numa dessas que eu a encontrei e que eu descobri que as coisas podiam ser muito maiores do que elas eram ali mesmo, assim, tanto de conseguir
olhar para uma área das RI que nem constava na minha disciplina lá, e que ela realmente levou e pregou essa palavra antes de ter qualquer professor do meu departamento que fizesse isso, trazendo teoria crítica para nós, assim, e os estudos feministas em RI, mas, sobretudo, porque a gente teve encontros de várias frentes, né, na época da PUC, e ela foi muito importante para mim com a coisa do canal das Bi, com esse processo, na época, que era o projeto que a gente criou lá dentro, e que nós éramos uma equipe de alunos de várias áreas, assim, e ela era uma referência para todo mundo da época do canal quando viu as coisas que a gente estava postando nessas últimas semanas, me mandou mensagem falando, não acredito, não acredito. E eram pessoas que eram, assim, da comunicação, eu era de RI, tinha gente de jornalismo, de sociais. O canal das Bi no começo, né, nosso projeto do YouTube, era era um grupo colaborativo, outros tempos da internet, né? Mas ela foi essencial nesse processo, porque a gente era muito novo também, eu acho que eu tinha o quê, 18 anos, 17, 18 anos eu entrei na PUC, e a gente estava fazendo um trabalho, assim, era o primeiro canal de diversidade que falava sobre isso no YouTube Brasil, um canal que tomou proporção mesmo, e ela nos ensinou a base de tudo que a gente precisava saber para olhar para o mundo, olhar para o Brasil, entender, sabe assim, o que nossa, uma meia dúzia de semi-adolescente, sabe assim, adolescente recém-saído, como é que a gente tinha que caminhar e por onde, assim, e explodiu explodiu minha cabeça mesmo. Foi uma coisa que mudou para sempre, assim, a maneira como eu enxerguei até o meu próprio trabalho. Eu entendi que ser interdisciplinar é massa, entendeu? E é ótimo, e que isso não é errado, porque é isso, era um horror, entendeu? E ela era, sei lá, divertida, ela fazia parecer simples, assim. E eu era uma aluna meio ProUni, meio fiéis, ou seja, foi muito importante todas as injeções de energia que eu tive propriamente na faculdade para me manter ali até o final. E ela foi definitivamente uma dessas. Acho que ela fez isso para gente de maneira tão diferente, assim, eu fico impressionada de ver, porque você falou da psicologia, do RI, não sei o quê. Aí eu encontrei a Betina essa semana, ela falou, amiga, ela estava estudando as mulheres piratas. Eu pensei, meu Deus, assim, sempre, sabe? Sempre eclética mesmo, assim, enfim. Eu acho que eu vou guardar ela sempre como essa referência de que as coisas são complexas e que isso é massa, sabe, assim, e que a gente tem mais a aprender e a ganhar e a viver olhando para tudo com tanta sede de ver mesmo do que qualquer coisa. Foi essencial para o trabalho que eu fiz, militante, profissional, esses anos todos, e tenho certeza que foi para muita gente, assim, para minha geração ali, contemporânea a mim, do PUC Purpurina, de uma série de grupos ali da Faculdade de Diversidade, a gente que estava conhecendo isso, sabe, assim, sei lá, ela vai deixar muitas saudades e foi muito marcante. Eu estava essa semana vendo, depois eu mando para você, Marcelo, o vídeo do canal que a gente gravou com ela, o canal das Vidas Época, falando sobre feminismos, ela explicando as coisas, o pessoal tava comentando no vídeo que eu mandei, eu lembro dela do canal e tal. Eu vou mandar para depois para vocês verem, assim, muito linda. Arrasou. Durante o velório da Cara, ouvindo a fala da Rita e da Del, tinha uma coisa que muita gente que eu não lembrava, passou, né? Porque foram mais de 10 anos de Inana, muita gente passou pelo Inana, né? Pro nosso núcleo, Direito, Comunicação, RI, História, gente que vinha da USP, de Medicina da USP, porque buscava essa coisa da intersecção, a questão do gênero. E todo mundo falava, Cara mudou minha vida, né? Isso foi uma frase que eu escutei muito, assim, muito e a ver. Agora eu queria ouvir um pouco do Fábio, o Fábio Mariano, que trabalhou também com a professora Carla, né? Eu e o Fábio, e o Daniel e o Iago escrevemos junto com a professora Carla o livro O Rosa, o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris, que é um livro muito legal. Então, e antes, gente, anunciar que chegaram mais duas entrevistadas aqui, a Aline Mandelli e a Vanessa Rosan. Boa noite. Muito obrigado por terem topado o convite, assim, tão em cima da hora, para estarem com a gente aqui nessa homenagem à nossa amada Carla Cristina Garcia. Tá bom? É uma honra. Exatamente. É que assim, Então... eu não posso falar porque o YouTube bloquearia o que ela me diria se eu não aceitar. 5 dedos na minha cara. Exatamente. Então, Fábio, fala um pouco então da sua relação com a professora Carla.
Oi, gente, tudo bem? É uma relação de 30 anos, né? Porque eu entrei em 95 nas ciências sociais para trabalhar, e a Carla, naquele período, era um período também que ela estava já ali, tinha acabado de ingressar, né, no departamento. A gente teve uma relação, diria que uma relação bastante tímida logo de início, porque era a gente não se conhecia muito bem, eu também estava chegando, né, era mais, talvez um pouco mais tímido, até a coisa engatar. Mas a Carla, ela foi importante em muitos aspectos, né, porque eu era de uma área, né, fazia direito, estudava nas ciências sociais, mas todo mundo que deu aula para mim em outros cursos dizia que eu era cientista social, então que eu já estava naturalmente no lugar errado. Até que no doutorado eu fui ali, comecei meu doutorado também no direito, né? Fiz minha graduação, meu mestrado no direito, e o doutorado comecei no direito, até que a professora Silvia Pimentel, que é uma feminista histórica, né, na área do direito, fez um comentário comigo dizendo: olha, seu trabalho é muito teórico, seu trabalho é um trabalho para ciências sociais. E eu fui fazer, então, o doutorado ali com a Carla, né, conversando com ela, como tinha começado a frequentar o INANA e tudo mais, e perguntei também se ela topava orientar o doutorado. Ela, mas é claro, Fabinho, que eu topo, tal. E começamos a falar de um tema na metade do doutorado, como você bem sabe, né, Marcelo? Passei a mão no telefone, na metade mesmo, e falei para ela, não quero mais estudar esse assunto, quero estudar outro. Ela falou, pelo amor de Deus, você quer me matar? Vou ter que pedir mapa astrológico agora para os alunos, porque eles mudam de ideia toda hora, e piriri, pororó, aquela coisa toda, e foi quando a gente resolveu, então, mudar, e fizemos lá, então, um doutorado no outro tema. E eu não falei o tema porque a Carla tinha uma coisa muito interessante. A Carla foi uma mulher de muitas faces, e ela me ensinou uma coisa, porque ela disse o seguinte, uma vez, para querer escrever sobre tal coisa, ela dizia lá assim, escreve. E se você falasse, eu quero escrever sobre outra coisa, ela ia dizer, escreve. E um dia eu falei para ela, mas Carla, tudo que a gente fala para você, você fala e escreve. Ela falou, não se faz intelectual com um tema só, a gente tem que saber de tudo. E a Carla tinha, de fato, essa dimensão do que era o pensamento crítico e da importância dos vários temas para a gente se formar. Porque a gente entrava na sala de aula, com as aulas da Carla, e a gente saía de lá com 10 livros para ler. Porque ela ia falando, tacando referência, ela ia falando. E quando a gente percebia, então a gente estava envolto em tudo aquilo. Veja, a Carla, eu comecei a estudar com ela e a gente tinha um desejo ainda de escrever sobre isso, que era sobre o conceito de autoridade do ponto de vista de uma prática feminista, né? Que foi quando eu comecei meu doutorado, era para estudar o conceito de autoridade. E depois, agora no pós-doc, ela já falando, você pode ir para qualquer lugar, mas a mamãe aqui que vai ser a sua orientada, sua supervisora, a mamãe não vai te largar, porque eu estou fazendo em outra universidade e ela estava ali perto apoiando. Então, essa relação era uma relação de orientadora, de supervisora, tal, mas que se tornou uma relação de amiga, porque a gente começou a frequentar a casa dela. E frequentar a casa dela num nível que no aniversário dela ela ligava para saber, você vem? Ah, não sei. Não, vem porque eu vou pedir o seu bolo. Então, para um, ela perguntava qual cerveja ia tomar, para o outro, ela perguntava qual bolo ia comer, para o outro, ela perguntava qual música queria escutar, e falava, minha mãe vai fazer tal comida para tal pessoa, porque a gente acabou se envolvendo e foi virando isso. Então, todos os anos, na casa dela, a gente estava ali no aniversário dela, porque a gente já tinha também passado a barreira da universidade, do trabalho, para se tornar, de fato, aquilo que ela acreditava que era uma família, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista coletivo, porque era exatamente isso que ela fazia. E tem eu fui olhar, né, acho que a Rita falou muito bem, a Carla, a cabeça dela pensava rápido, ela era rápida e fazia muitas coisas, e ela era muito crítica, e ela ajudava, e ela foi ajudando a gente tem sempre essa pressa em querer responder as coisas, e a Carla ensinava a gente uma coisa que era muito interessante, que era dizer assim, eu não sei, não pensei muito sobre isso, eu preciso amadurecer mais um pouco. E esse processo de amadurecimento que ela foi ensinando a gente, até não era individual,
Era um processo de amadurecimento coletivo, porque na sala de aula ela apresentava a dúvida para dizer, eu não estou convencida disso ainda, e ali ela ia amadurecendo até quando ela chegava num ponto. Veja, a Carla teve 97 participações em bancas de mestrado e doutorado, 61 qualificações, mais de 53 orientandos, e eu chego a acreditar que o currículo dela estava desatualizado em uma outra coisa, pelo que eu tinha, pelo que eu vi, 52 artigos, 16 organizações de livro editado, 31 capítulos de livro. Então, tudo isso faz a grandiosidade da Carla refletir na vida da gente. Eu, particularmente, tendo sido orientado por ela para fazer um trabalho sobre morte, e não sou cristão, sou candomblecista, não acredito na morte da forma como as pessoas falam, eu ainda não sei, eu acho que eu ainda não senti nem raiva, mas eu ainda não acredito. Eu ainda tenho a impressão de que eu vou acordar e vou abrir o celular e vou encontrar no WhatsApp aquela famosa mensagem que ela mandava para mim e para o Marcelo. Oi, meninas. Estou muito corrida, estou cheia de gente para atender hoje, vou preparar a aula, mas mamãe está por aqui. Então, eu ainda acredito que isso possa acontecer. E daí agora eu já não consigo mais falar nada, porque eu me emocionei. É isso. Lindo. Obrigado, Fábio. Opa, vocês me ouvem? Tá. Eu queria que a Rosemary Segurado, que também trabalhou com a Carla todo esse tempo na PUC, falasse então um pouco, Rosemary, da sua relação com a Carla, o impacto do trabalho dela, que você falasse um pouco com a gente, como que foi? Bom, obrigada aí, Marcelo, pelo convite. Gente, desculpa, a Rosemary que trabalhou com a Carla na PUC, ela também é professora das sociais da PUC, desculpa. Agora sim, feito a... Eu hoje, quando você fez o convite, eu já tinha pré-agendado com a minha amiga Rita de vê-la no feriado. Eu viria no domingo na casa dela. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou hoje, e a gente faz isso juntas, né? Porque em muitos momentos nós tínhamos algum ponto de conexão, né? E ouvindo aí o Fábio falar, eu pretendo não me emocionar até o final da fala, mas esse desacreditar é o que eu sinto também. Por quê? Porque, assim, né, a Carla, a gente tinha uma banca agendada de uma orientanda minha, que ela tinha participado da qualificação, né, contribuições sempre muito incríveis, mais do que as contribuições acadêmicas, obviamente, mas uma forma de colocar a dimensão do valor do trabalho daquela moça jovem, né? Óbvio, bem mais jovem que nós, e dar aquela potência, né? Que é uma coisa muito legal, principalmente depois do exame de qualificação, que a gente tem que, eu falo, exame de qualificação é ensaio geral, e aí tem uma dissertação ou uma tese que é o abre alas, né? É isso, né? E aquele jeito que todos aqui conhecem a Carla, dessa potência, isso aqui eu vou falar do jeito que ela falava, tá? Isso aqui é do caralho, vai ficar incrível e pá, pá, pá. Então, muito legal que não só uma contribuição de uma reflexão e de autores e disso que, óbvio, né? Mas essa coisa de dizer, você pode, você vai fazer um puta trabalho, né? E o que aconteceu? Essa banca estava agendada e a mãe da Carla faleceu um dia ou 2 dias antes.
E ela me manda uma mensagem, eu já sabia que tinha uma situação que estava se agravando, mas, enfim, né? Ela me manda uma mensagem assim: minha mãe faleceu, chama o suplente. E eu só respondi para ela: fique em paz, um forte abraço e tá. Conversei com a minha orientanda e falei: olha, eu gostaria de esperar. Eu, claro, fui deixar a moça, né, à vontade. Eu falei, porque a Carla é parte disso. Então, como é que nós vamos fazer uma banca de final, né, de defesa sem ela, né? E, enfim, e deixei aquela semana de licença, né? E eu tinha me organizado para na segunda-feira, que foi o dia que nós fizemos a última despedida, né? Para ligar para ela e dizer, vamos remarcar, como é que está a sua agenda? Imagino que muitas coisas se acumularam. E aí eu vou dizer o que eu falei para o Marcelo lá, filha da puta, né? Como é que ela, né? A gente combinou de envelhecer junta na PUC, uma ia dar na cara da outra se a gente ficasse velha muito caquética, mas aí... então é muito difícil, né? E aí, bom, aí, enfim, né? O imponderável, não tem jeito, e vamos ter que fazer a banca. Sem ela, eu acho que vai ser uma banca muito difícil, né? Porque é inevitável, né? Lembrar tudo isso que eu estou falando, obviamente, né? Mas eu vou tentar fazer o melhor, inclusive inspirada nela, né? Acho que é isso. E essa semana passada aconteceu uma coisa muito impressionante na PUC. Eu não estava me sentindo muito bem e não sabia se a pressão estava subindo, descendo, aquelas coisas, né? E resolvi ir no ambulatório para medir a pressão e tal. E aí eles vão perguntando aquele monte de coisa, comeu, não comeu, não, não, não. E aí eu falei, eu acho que talvez eu esteja muito assustada também, porque, né, acabamos de perder uma colega, né, muito querida, importante e tal. Aí a moça parou, eu olhei e falou assim, aquela professora? E aí eu falei, Aí ela falou, olha, eu não a conheci, mas eu nunca vi nessa universidade uma comoção tão grande nesses dias. Várias pessoas foram lá porque não estavam se sentindo bem e com o peso da perda e tudo mais, né? E aí eu estava bem, não tinha, né? Segui minha jornada pela universidade, né? E foi nesse dia eu saí para ir para um evento, nem tinha essa conversa aqui, mas aí pensei e comentei isso com o Marcelo quando ele me convidou. Eu acho que agora não dá, porque é fim de semestre, a universidade já está super esvaziada, mas eu acho que a gente tem um dever, uma obrigação de, no começo do semestre que vem, junto com o Inana, enfim, quem mais a gente achar, de fazer uma homenagem naquele lugar que foi a primeira casa, né, acadêmica, né, intelectual, que, né, nos ajudou a parir essa Carla. Tem que ser na PUC, eu sei que ela tinha uma relação muito forte, né, também na Universidade de São Caetano, né, mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa muito bonita, muito potente, e também porque eu sei, Marcelo, Fábio, que são do Inana e que vocês têm que continuar. Vocês têm que continuar esse legado, né, essa trajetória, porque não acaba com a ida da Carla. Não pode. Ela ia ficar puta.
Ela ia falar, meninas, imagino eu mandando, a mamãe está mandando vocês continuarem, porque até mesmo todos os temas e a atualidade, a contemporaneidade, que eu acho que a gente precisa. E é isso. Viva a Carla. Obrigado. Obrigado, Rosemary. Gente, antes da continuidade aqui, o Fábio precisa ir embora. Se quiser falar um tchau, deixar uma última mensagem sobre a Carla, Fábio, fica à vontade. Não, só vou agradecer novamente, dizer, acho que a Carla vive em nós, né, e nós nela, porque a vida segue em planos distintos, mas nós estamos juntos. Dizer que a Carla era uma mulher das palavras, né, cada vez que você falava sobre uma palavra, um tema, ela ia lá e te estimulava, né, e fazia tal. Eu vi muitos depoimentos bonitos nas redes sobre a Carla. Então, um falava, sou um amaziamento, como dizia a Glória Anzaldúa, outro dizia, sou um afidamento, outro dizia, eu acho que a gente deve sempre recuperar o sentido da palavra, e a Carla era o próprio sentido da palavra afeto e coletividade. Então, acho que a gente, por isso, deve seguir, tá bom? Um grande beijo e estamos juntos aí. Obrigado, Fábio. Um beijo. Beijo. Tchau. Gente, dando sequência agora eu queria escutar um pouco da Cal Freitas, que está aqui com a gente. Hoje ela é professora lá da UFBA, mas eu a conheci por conta da orientação que a professora Carla deu no trabalho dela e viramos. A Carla tinha esse poder, né, de conectar as pessoas também. Eu comentei isso com a Débora. Aqui nessa tela, com a exceção da Rita e da Rosemary, não, mas também foi conexão da Carla, mas de pessoas que depois viraram contatos da vida, todas na tela. A Vanessa, a Aline, a Débora e a Cal foram por causa desse trabalho, né, com a Carla. E ela tinha, né, esse poder de conexão entre pessoas. Então, Cal, queria que você falasse um pouco, então, aí do que significou esse teu encontro com a professora Cristina Garcia. E é isso, pode falar. Tá bom, vamos lá. Então, pessoas queridas, muito boa noite para todo mundo. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Essa organização que você fez, muito linda, da gente refletir um pouco, né? E fazer essa troca, né? Do quanto a Carla contribuiu nas nossas vidas, com muita generosidade. Então, agradecer a você por esse espaço, e também a revista Fórum, né? Por ceder esse espaço de importância também para a gente falar de uma mulher extremamente importante nas ciências sociais e na educação de milhares de alunos. Foi muito bonito ver a cerimônia que foi organizada para ela na despedida lá, reencontrar os colegas, abraçá-los, embora em um momento de muita dor, né? Muita saudade da Carlinha, mas a gente vê o quanto cada um ali estava emocionadíssimo, né? Porque realmente é uma perda muito grande para nós, essa presença da Carla, mas o legado, né, o que ela nos ensinou, as aulas, as orientações, as brincadeiras, esse jeito dela falar, com cada um ela tinha um jeito de falar, né? Lembro que quando eu cheguei, eu já era professora da Universidade Federal da Bahia, na verdade eu sou professora da Universidade Federal da Bahia desde 2007, e após um tempo, buscando um doutorado, fui parar na PUC, né, nas ciências sociais, com uma proposta de investigar representações de mulheres nos quadrinhos, né, mulheres trabalhadoras nos quadrinhos. E olhei os currículos dos professores e vi o currículo da Carla e me encantei, como o Fábio falou, né? Ela transitava em diversas direções, né? Ela era uma mulher muito eclética e também muito, muito sábia mesmo. Ela ousava estar em diversas áreas do conhecimento e aquilo me encantou. E quando eu fiz um primeiro contato, eu fui de pronto muito bem acolhida por ela. E ela adorou a proposta, e a nossa orientação sempre foi uma orientação muito interessante, porque a gente se encontrava para fazer 2 horas de orientação e terminavam sendo 2 horas de fofoca,
10 minutos de orientação. E a gente saía para jantar, e a gente falava de tudo menos da tese. Então a gente, ai meu Deus, tem a tese, espera aí, vamos falar da tese. Mas, assim, foi fantástico, foi um período de muita aprendizagem para mim, eu adorava as aulas da Carla, né? Aquele jeito dela de dar esporro, de falar palavrão no meio da aula, sabe, mano, não sei o quê, e fumar, e eu me tornei fumante passiva, porque eu não saía de perto dela, então eu viciei no cigarro dela, né? E foi muito importante o aprendizado, e tinha uma coisa que ela perguntava sempre nas aulas, não sei se ela continuou fazendo isso, né, depois que eu concluí lá o doutorado, mas ela perguntava sempre nas aulas assim, para que vocês estão fazendo doutorado? Para que vocês estão fazendo mestrado? Ou seja, e aquilo me incomodava, sabe? Eu levava para terapia, porque assim, a gente vai buscar um doutorado, uma coisa, tudo bem, tem a coisa do ego, tem a coisa também de que a Universidade Federal ela exige muito, então você também não pode ser um professor que não tenha um doutorado, né? É inviável pensar uma universidade federal sem doutores, e, enfim. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, mas é verdade, eu vim aqui só buscar o título, que negócio é esse? Não, tem mais coisa para fazer, né? E aí a gente viajava muito por conta dos congressos, então todo ano a gente arranjava algum congresso para ir, de preferência fora do país, e era muito legal, porque em alguns desses congressos a gente conseguia ir com a turma, né? Parte da turma. Então, o Chico, a Elisete, o Lonza, o Gabriel Lonza, a Florinha, né? Então, vários colegas viajavam, né? E na nossa última viagem, calhou da gente alugar lá um apartamento, e no sorteio de quem vai dormir com quem, ela terminou ficando comigo, né? E ninguém queria dormir comigo porque eu ronco muito. Então, ela dizia, meu Deus, Cal, você ronca. E aí eu compartilhava com ela minhas gotinhas mágicas, né? Para ela poder conseguir dormir, porque só assim para ela dormir comigo. E eu me lembro que na nossa última viagem, eu adorava fazer a Carla rir, né? Como a maioria dos meus amigos, eu gosto muito de fazer as pessoas rirem. E aí eu me lembro que a gente estava até 3 horas da manhã, eu mostrando para ela umas coisas na internet que ela não conhecia, e aí tinha um compilado de vídeos, por exemplo, da Márcia Sensitiva, né? Aqueles vídeos que a Márcia fala assim, você tá doida? Para com isso! E a Carla ria de gargalhar, sabe? Eu adorava fazer ela gargalhar. Isso 3 horas da manhã. E, de repente, a gente olha para a porta do quarto, e tem aquela pessoa parada na porta do quarto, com a mão na cintura. Vocês duas não vão dormir, não? Então a gente tomou uma bronca da colega, né? Da nossa querida Elisete, que viajou conosco, porque 3 horas da manhã a gente estava gargalhando e vendo Márcia Sensitiva, né? Enfim, e eram viagens assim muito agradáveis. E eu descobri que a gente tinha gostos muito parecidos, porque quando a gente viajava, nos momentos que a gente não estava lá nas apresentações dos congressos que a gente ia para apresentar artigo e tal, a gente ou estava dentro de uma livraria, ou estava dentro de algum museu. O último museu que a gente foi o Museu da Tapeçaria, porque a Carla adorava essas coisas, né? Então a gente foi ver o Museu da Tapeçaria, que ela dizia o quanto a tapeçaria contava histórias também, né? E principalmente história das mulheres, né? Sempre tinha essa perspectiva. Ou então a gente estava... era cafeteria, museu, batendo perna pela cidade, e sempre cafezinho, né? A cada esquina, um cigarro e um café. Então, assim, eu me divertia muito com a Carla, eram momentos, assim, muito especiais. Eu adoro fotos, né? Por conta de uma formação em arte que eu tenho também. Então, eu fotografava muito a Carla. No começo, ela estranhava. Depois, ela mesma dizia assim, Cal, me fotografa aqui. Aí, ela escolhia onde que ela queria ser fotografada. Então, eu tenho, assim, milhares de fotos dela que ela escolhia, e tive a oportunidade também, como ela era muito generosa, de conhecer a família, frequentar a casa dela. A mãe dela disse que se tivesse como escolher uma nora, ela gostaria que fosse eu, então me chamava de norinha, né? Eu chamava ela de sogrinha, e a Carla me chamava às vezes de marida, né? E ela dizia, entre outras palavras aqui, não sei se eu posso falar, porque pode ser que o YouTube não deixe,
eu vou evitar, mas ela dizia assim que eu era o homem da relação, porque até para dizer eu te amo eu era difícil, mas eu dizia, eu te amo, Carla, né? Eu falava. Mas era muito divertido. E fora isso, desde que eu voltei do doutorado, depois de ter aprendido tanto com a Carla e da generosidade dela, eu descobri que é aquilo que ela fala numa das entrevistas dela, que ela pode estar ensinando a fazer pão de queijo, ela vai ensinar colocando os feminismos e colocando a interseccionalidade no meio da receita, né? No que ela estiver fazendo ali. Então, eu voltei para a UFBA com isso, e eu lecionava na época somente no curso de secretariado executivo, dei um jeito de fazer essas inserções também numa disciplina chamada Técnicas Secretariais, onde a gente vê, entre outras coisas, não somente as rotinas de escritório, mas também a questão de um pouco de dress code das empresas. E aí eu levei um livro que é Mulher, Roupa e Trabalho, que é uma pesquisadora muito legal esse livro, e aí eu faço essas inserções com a turma de secretariado. Depois disso, eu fui ministrar também, e hoje eu sou professora no mestrado de Segurança Pública, Justiça e Cidadania, onde tem uma disciplina específica que trabalha a perspectiva de gênero para as pesquisas dos mestrandos nesse campo, e eu utilizo o livro da Carla, o livrinho de Breve História do Feminismo, né, para fazer essa inserção, coloquei na bibliografia, isso desde 2018 para cá, a gente faz esse trabalho. Também estou com uma parceria com o NEIM da UFBA, que é o Núcleo de Estudo Interdisciplinar sobre Mulher, né? E temos o bacharelado lá de Estudos de Gênero e Diversidade, onde também, na disciplina de Gênero e Violência, eu faço a inserção não somente do livro da Carla, mas também de outras autoras que a Carla ensinou a gente a ter essa coisa de olhar também para autoras do Sul global, autoras de África, sabe? E não somente aquela visão eurocêntrica, né? Então, eu aprendi isso com a Carla e eu faço questão de trabalhar isso nas minhas atividades docentes, e também as pesquisas PIBIC, né? Que eu tenho colocado sempre projetos e eu tenho conseguido as bolsas para as alunas, os alunos, sempre pesquisas que estejam relacionadas às questões feministas. Então, violência contra a mulher, violência de gênero, violência na universidade. O pessoal do secretariado mesmo, que não tinha costume de fazer pesquisa, passou a graduação, eu falo, né? Passou a pesquisar. A primeira pesquisa que eles conseguiram, a gente conseguiu uma bolsa do CNPq para uma pesquisa que era para a construção de uma cartilha orientando as marisqueiras a como solicitar aposentadoria, né? Então, essa perspectiva de ver a mulher, as questões da mulher em sociedade. Então, isso aí foi algo que as aulas, a convivência com a Carla, a forma como ela dizia, né, que a gente precisa ter esse olhar, e que às vezes está muito ali próximo da gente, e a gente, sabe, tem que treinar o olhar, né, para que tudo dá para encaixar o feminismo, as questões interseccionais em tudo, na receita de pão de queijo que a Carla falava. Então, assim, eu sinto muita falta da Carla, eu estou fazendo um dossiê de tudo que a Carla tem, que está aí disponível, eu estou, sabe, fazendo grande arquivo sobre ela, ainda não consigo acreditar que ela nos deixou, e tenho sentido muita saudade, e vou continuar fazendo esse trabalho na UFBA, e isso é graças a Carla. Eu passei a ter um outro olhar, uma outra forma de trabalhar, depois do doutorado e das orientações da Carla. Então, meu coração é só gratidão por ter conhecido a Carla, por ter tido a oportunidade de tê-la como amiga, e também das pessoas que a Carla me brindou, porque ela, com essas amizades todas, ela ia assim, juntando todo mundo debaixo das asas, sabe? E a gente vai fazendo amigos e amigues, e aí, enfim. E eu sou muito grata e muito feliz por conhecer também todos os colegas que são como uma grande família, a família da Carlota, né?
Tô muita saudade da Carlinha. E é isso, É Marcelo. isso. Colegas. Lindo, muito lindo, Karina. Arrasou. Quero ver agora a Vanessa. Conta um pouco pra gente, então, como foi o seu contato. Eu lembro, acho que nas primeiras vezes que você foi no Inana, a gente começou um debate de alguma coisa. Eu, você, a Carla, e tinha mais uma garota na época. Não lembro o tema, mas eu lembro muito desse dia, porque foi um debate polêmico. Tinha a ver com Que era, cinema. será? Não sei, começou uma polêmica, ficou eu, você, a cara no ponto de vista. E, enfim, estava chegando no Inana, acho que faz uns 3 anos, 4 anos isso, se não estiver enganado Eu por estava aí. chegando e quis debater com vocês, parece, né? Até É, parece. é. Bom, então, Vanessa, conta um pouco pra gente qual foi o impacto, né, de ter contato com o trabalho da Carla na sua vida, etc. Olha, eu soube da Carla quando eu estava no mestrado de semiótica. As minhas colegas, a gente montou um grupo de gênero, de estudos de gênero dentro da semiótica e moda. E uma das amigas falou, a Carol falou: Olha, tem uma professora que é a Carla Cristina, vocês deveriam fazer uma aula com ela e tal. E eu fui atrás da Carla. E eu lembro que na época, eu não sei se eu tinha acabado de terminar o mestrado, estava fazendo mestrado, tinha um curso na Escola Barco com a Carla e eu me inscrevi assim, na emoção. E eu lembro que a primeira aula que eu cheguei para assistir era online, era você que estava dando a aula. E daí Marcelo começou, leitura, leitura, tal livro, tal livro, tal livro. E eu vinha da semiótica sem saber um total de assim, zero daquela base epistemológica e de tudo que ele estava falando. Então, para mim, era assim, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Eu nunca vou dar conta de entender tudo isso, né? Que eles estão falando, que ele está falando. E aí eu lembro que eu não segui o curso, assim, eu fiquei. Ai, eu falei, eu me senti assim, nossa, eu não vou dar conta. Mas eu fiquei com a Carla ali na minha cabeça e continuei, de uma certa forma, stalkeando a Carla, até que eu comecei a ir no Inana, comecei a frequentar como ouvinte, e, e aí eu pedi para ela, né, se ela toparia, se eu poderia ficar de ouvinte, que eu tinha vontade de continuar escrevendo. E a Carla, assim, ouvindo todos vocês aí falando, assim, tem sempre uma coisa muito generosa, né? Ela nunca olha um trabalho e pensa, esse trabalho não, porque é isso, eu trabalho com beleza, que muitas vezes pode ser entendido como fútil, e aí meu assunto é beleza, né? E, enfim, e a Carla foi muito generosa de se interessar pelo meu assunto e como já disseram, né? Ela via na receita de pão de queijo a oportunidade de falar sobre gênero, sobre intersecção, sobre raça, e ela foi muito generosa a receber meu trabalho, que na semiótica ele não teria a profundidade que a Carla me mostrou. Então ela foi uma pessoa que descortinou um outro universo para mim. Aí cheguei no Inana assim muito tímida, né, conhecendo todos vocês que tinham muitas opiniões sobre tudo e eu sempre, meu Deus, eu não li isso, não li aquilo e até que a Carla falou uma coisa que foi nesse dia que assim foi uma epifania. Ela disse: "Mas essa coisa de querer entender tudo é uma coisa do homem branco, do europeu, que assim, eu domino tudo. Você nunca vai dominar tudo. O negócio está em. Você não entendeu o texto, naquela falha ali, você vai preencher com o que você tem e você vai aprender. E essa ideia de dominar, de aprender tudo, Você tem que tirar isso da sua cabeça, né? De você, porque eu falava, isso eu não li, isso eu não li. Então. E ela sempre, assim, teve vocês falaram, né, essa coisa de ser muito, essa potência de ser mais do que uma orientadora, um farol mesmo, de apontar para lugares que até então você nunca tinha olhado, ou de te dar uma perspectiva, de várias perspectivas de um lugar novo, ou de um lugar que já foi visto. E uma das coisas que eu ouvi, assim, a gente fez um artigo juntas, né, na revista Dobras, e eu tive um artigo que foi declinado enquanto eu estava fazendo o doutoramento com ela, né? Aí a Carla falou assim, aí eu disse, Carla, o artigo foi declinado. Ela falou assim, aí ela leu a resposta comigo, aí a resposta era assim, não, porque você não está usando leituras canônicas, você não tem um cânone. A pessoa que você está usando como base para esse artigo é uma pessoa que tinha uma publicação, ou duas, a Susan Faludi, que escreveu Backlash, um livro que a Carla sempre referenciava, né?
E daí ela falava assim, agora toda vez que você escrever Susan Faludi, você vai escrever a já clássica Susan Faludi. E aí ela falava assim, não, vamos... Porque... E pegava na sua mão mesmo, nesse sentido de que eu tô com você e vamos escrever isso junto. E aí, uma das últimas coisas, das últimas aulas que eu presenciei, assim, que até eu contei essa história para minha filha, ela falou assim para mim, vocês que estão no mestrado, no doutorado, vocês têm que ter um incômodo. Que é um pouco isso que já foi falado, né? Você quer responder o quê com essa história de doutorado, né? O que você quer fazer? E ela falava assim, vocês têm que ter uma areia que entra nessa concha e que faz esse incômodo de areia que está ali virar uma pérola. Então, é isso, vocês têm que ficar incomodados com isso tem que mover vocês a transformar esse incômodo em alguma outra coisa. E eu lembro que essa foi uma das coisas que ela disse, assim, que faz todos os momentos de incômodo que você está no processo de uma tese, se você consegue ter uma perspectiva de onde você está indo. Eu acho que a Carla dava essa perspectiva para a gente, assim, do que você estava construindo. A minha última orientação com ela foi recente, eu fiz uma qualificação do meu doutorado com ela e uma orientação logo depois. E na qualificação, ela falou, na banca de qualificação, ela falou, você tem que parar com essa síndrome de impostora. Que é isso, eu não sou uma pessoa que vem de um background acadêmico, eu não estava com vocês lá nas ciências sociais, então eu sempre sentia que eu não sabia escrever, ou que eu não sabia o que eu estava falando, ou que o meu assunto era fútil, e ela sempre reforçou que era importante o que eu estava fazendo, e que eu devia deixar a síndrome da impostora, que eu devia matar essa síndrome da impostora de uma vez, e me apropriar disso. Então, todas as pessoas que passaram por uma aula da Carla, que seja 10 minutos que você tenha escutado uma aula dela, elas saíram diferentes. Não tem como você falar disso sem não ter um atravessamento que a Carla trazia para a sua vida em todos os campos. Então, ela era capaz de te abraçar e aí chamar para casa dela e apresentar a família. E a coisa era muito generosa, ela sempre muito generosa e sempre muito afetiva. Então, sei que eu estou chovendo no molhado aqui, que todo mundo já falou isso, mas é importante dizer assim que eu acho que a gente precisa fazer com que isso, a mensagem da Carla, a obra da Carla, tudo que ela deixou para a gente alcance outros lugares de uma certa forma. Eu sinto que agora as pessoas que estão ainda seguem no doutorado né, que tinham ela como orientadora, ou como a Aline, que acabou de entregar o mestrado, tem uma responsabilidade muito grande, né? Marcelo, Fábio, todas as pessoas que estão aqui têm uma responsabilidade muito grande, todas as outras que não estão aqui, mas que são filhos dela, de fazer com que o nome dela chegue em vários lugares, essa potência, esse farol, essa luz, esse afeto, atravesse outras pessoas da mesma forma, ou de alguma forma tão incrível quanto ela tinha essa capacidade de fazer. Arrasou. Você sabe que eu conheci a Carla, eu estava no meio do mestrado em semiótica, eu fazia com Cesaroto, que também nos deixou de forma súbita esse ano, uma perda. E teve aí teve a inauguração do Inana, 9h30 da manhã, num sábado, coisa bem de Carla mesmo. E aí fomos tomar café depois da inauguração do Inana. Aí quando eu comentei com ela, porque eu tô lembrando, porque sempre que eu falava que estudava telenovela e gays na telenovela, tudo me olhava com cara torta lá na semiótica, tipo fútil, né? E você que trabalha com a maquiagem, a história dela, deve ter a mesma sensação. Mas aí eu fui tomar café com a Carla, eu, cara de pau, fui lá e apresentei para ela. E aí, quando eu fui para ela que estava usando Foucault e o manifesto do Preciado, que só tinha um PDF falso naquela época, ela se reagiu, ai caralho, eu não acredito. E aí fomos almoçar e nunca mais nós ganhamos, que era a típica reação da cara quando ela estava fazendo algo que ela estava gostando e descobria que alguém estava lendo também. No caso, Preciado, naquela época era desconhecido, não tinha ainda lançado no Brasil, mas tinha um PDF famoso que circulava pela internet, todo mundo se batia, e foi assim, e era isso mesmo. Ela dizia, quem critica que telenovela é bobagem é porque não entende de Brasil. Ela tinha um olhar, né, e eu falei, nossa, que incrível, né? Ela ensinava a usar a lupa crítica muito bem. E, gente, agora vamos então ouvir a Aline, que foi a última banca da Carla, na qual eu tive a honra
também de poder dividir essa banca com a professora Carla. Então, eu queria que a Aline falasse, então, a mesma coisa, Aline, qual foi o impacto do trabalho da Carla na sua vida pessoal, teórica, etc. Não, primeiro que assim, eu tenho muitas coisas para falar sobre a Carla, né? Porque a Carla é minha irmã, não é só a minha professora, a minha orientadora, mas vamos começar pelo fato de que a Carla criou uma genealogia de pensamento feminino, algo que foi muito forte na fala de todos vocês. O legal de falar por último é isso, é o que vocês descrevem enquanto eclético no pensamento dela, o que é justamente isso, entender, né, o gênero, as epistemologias feministas, porque a gente entra na academia às vezes e as pessoas acham que gênero é papel de gênero, que é não sei o quê, que não é epistemologia, que pegar tal autor, se tal autor tivesse escrito tal livro hoje, teria incluído a questão das mulheres. Não, não é isso, gente. Eu acho que existe assim um legado teórico e intelectual enorme que tem que ser reverberado, sabe? A forma como ela construía o saber, que era a recuperação da ciência enquanto afeto, que isso também é a ciência feminista, sabe? Você se distanciar desse modelo cartesiano de produção de saber, onde as emoções não entram, porque todas as falas também são carregadas de emoção, e como esse encontro, essa amorosidade que ela tinha, engajou grandes pesquisas, engajou grandes maneiras de pensar, modificou tantas coisas intelectualmente nas pessoas que estão aqui presentes. Sabe? É difícil falar assim da minha irmã, porque a Carla é um entrelaço na minha vida. São tantas coisas quando eu penso sobre ela, porque a gente assim era uma extensão que ia muito além da universidade. A gente fazia tudo junto, e parte desse acolhimento que ela dava às pessoas é justamente essa intelectualidade amorosa. Sabe? E outra coisa admirável é o compromisso ético-político que ela tinha na produção de saber. Que fosse um saber justo, democrático e livre de preconceitos ideológicos, sabe? Eu tenho muito, muito a agradecer a Carla. Muito mesmo. Por tudo que ela me ensinou, assim, por coisas que ela fez por mim, que vocês, assim, não imaginam, mas eu vou compartilhar com vocês, porque aqui também, né, eu fui aluna da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, né? Estou entre as minhas professoras, a Rosemary e a Rita. E eu sofri uma perseguição institucional da PUC, da reitoria na Sintra. E foi a Carla quem me estendeu a mão e falou: não, Aline, eu tinha, enfim, não ia terminar a minha graduação em Ciências Sociais, e ela, sendo a pessoa quem ela era, porque a Carla nos ensina perfeitamente que cuidado e solidariedade são práticas políticas, foi lá e me estendeu a mão e falou: não, Aline, vamos lá. Ela e o Florenzano, que era coordenador do curso, né, quando eu retornei para terminar. E depois, quando eu fui para o mestrado, né, tive o desejo de retornar para a PUC, fiz uma pesquisa que falava justamente sobre isso, né, que trazia a questão da plataformização da universidade, né, de como se perde o bem público, de como a universidade passa a ser operacional, enfim, o Marcelo estava lá, depois a gente pode até comentar sobre isso, porque isso é muito simbólico também, porque a Carla sofreu muito da ferida oculta do produtivismo, assim como as outras professoras que estão presentes aqui também sofrem, de não é só você sentar a sua bunda, preparar a aula, ver trabalho de orientando, é publicar para manter o Lattes, e enfim, e as revistas que têm que ter determinado índice de classificação e a pontuação do Sucupira, é tudo isso. E tudo isso tem que ser pontuado também. Tudo isso é político. E se a Carla nos ensinava algo, é que tudo é político. Bom, deixa eu pensar em algo mais, gente. São tantas coisas que eu fico assim até perdida.
em falar sobre a minha irmã. Ao contrário de vocês, eu só não diria que não acredito, porque eu estava com ela quando a fatalidade aconteceu. Então, enfim, eu estou vivenciando isso de uma outra maneira. E ela ainda, como a gente vivia um entrelaço, ela é muito presente na minha vida de maneiras imagináveis, enfim, e vai continuar sendo, porque o amor que eu sinto por ela, eu sei que vai vibrar em mim sempre. Assim como a maneira dela de produzir saber, de olhar a ciência, sabe, longe da colonialidade, do androcentrismo, tudo isso é muito importante, principalmente quando a gente sabe que a universidade tem uma tradição ideológica positivista, que ela e também dentro da América Latina católica, ou seja, ela é conservadora. Além de tudo, a Carla era uma pessoa revolucionária dentro da universidade. Ela quebrava paradigmas. Por isso a comoção é tão grande, não só pela maneira afetuosa dela. Bom, eu acho que eu falei demais até. Monólogo dela. Não, olha, pausa só para mostrar minha canequinha para vocês. Ah, Imagem, o batom vermelho. maravilhosa. Maravilhosa. Quero pegar um gancho do que a Aline falou. Olha, isso é verdade, né? O tanto de assuntos que a gente trouxe aqui falando da Carla, né? Como que ela dominava. Gente, esse daqui duraria umas 5 horas brincando, mas nós chegamos ao fim. Aí que eu vou pedir para gente fazer uma última rodada, que cada um falasse, né, qual o legado da Carla que fica para cada uma de vocês. Pode ser? A gente pode começar pela mesma ordem que nós iniciamos, com a Rita, depois a Rose, e assim, aí a Cal, Débora, Vanessa e a Aline. Pode ser, gente? Sim. Então tá, Rita. Pode começar. Bom, só queria complementar o que eu já tinha falado, comentar uma coisa que eu lembrei agora, assim, de que participei de muitas bancas com a Carla, ela nos meus orientandos, eu nos dela, a gente muita coisa, e uma coisa que eu aprendi com a Carla, que eu citava ela, assim, nas bancas, assim, um pouco para dar uma pequena bronca gentil em alguns jovens pesquisadores, que a Carla sempre falava assim, a teoria e a metodologia precisa ser encarnada. Olha que forte. A teoria precisa ser... E a metodologia precisa ser encarnada. Não pode ser exterior a você. Porque a gente, às vezes, lê um trabalho que a gente não percebe que está encarnada, que está na carne, sabe? Que é parte do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo carnal. Então, essa é uma potência da Carla. A teoria não é exterior e a metodologia não é exterior. Assim, ela é da nossa essência, das nossas vísceras, né? Ela é a gente. Então, isso é de uma potência, assim, científica, assim, muito explícita na Carla, né? Muito típica da Carla, muito visceral, e que ela falava isso para todo mundo, e eu citava ela, eu comentava com os alunos e citava sempre a Carla falando isso. Para terminar, né, da Carla, olha, perdi 40 anos que a gente estava assim, né, junto, né, a Carla me respeitou muito, me apoiou muito, sabe, uma pessoa importante na minha vida, da Carla, né? Assim, não foi importante. A Carla é importante na minha vida. Eu gosto muito da Carla. Eu prefiro falar no presente, entende? Assim, eu gosto muito da Carla e eu tenho certeza que a nossa jornada continua, né? Interrompeu agora, né? Nessa nossa vida, mas certamente lá no plano espiritual a gente vai se reencontrar, certamente como já nos encontramos antes, em outras jornadas de vida. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, eu que agradeço, Rita. Rosemary? Peraí. Bom, eu acho que de legado, gente, eu gostei da ideia do pão de queijo. Gostei, vou adotar isso. Porque eu sempre estudei muito a área de mídia, de comunicação, mais recentemente de internet, eu vejo que eu enfio em tudo também, né? E eu acho que a gente tem que fazer
né, um pouco que a colega da Bahia estava falando, muito pão de queijo nessa universidade, né? E muito pão de queijo com ingredientes especiais, gênero e interseccionalidade. Eu acho que, assim, hoje, nesse momento, quando eu falei, né, falei com você, Marcelo, vamos fazer, eu ajudo a organizar, tem que ser uma coisa doida, tem que ser uma coisa, Carla, autêntica, né? E eu acho que é isso. Acho que a gente, né, tem que não só fazer muito pão de queijo com essa receita, mas a gente tem que difundir essa receita, continuar difundindo essa receita. Eu acho que quando a gente fala em legado, eu sempre penso nisso não como um saudosismo, mas isso como o que a Rita acaba de falar, como uma presença, né? E uma presença, ela tem um pulso, ela tem potência, ela tem, né? Então, eu acho que é isso, Carla. Vamos fazer muito pão de queijo com essa sua receita, porque isso é absolutamente apetitoso. E também vamos falar de uma coisa aqui, né, que eu lembro sempre da casa assim, com potência e com prazer. Então, nós vamos fazer pão de queijo com potência, com prazer, coletivamente, desfrutar, e acho que é o jeito que a gente pode seguir daqui para Obrigado. frente. Lindo, obrigado. Débora, Ai, amigo, olha, enfim, muito humildemente, eu juro, eu fico até assim, sem. Olha, eu acho que o que fica pra mim, e pra rir, isso foi, parece chover molhado, mas não é assim. Vai ficar muito forte pra mim essa ideia de que são inesgotáveis os pontos de vista em que a gente tem para olhar o mundo e que todos eles têm valor e que todos eles têm a aportar, sabe? Assim, isso, e eu acho que esse papo do pão de queijo pega muito pra mim, porque eu acho que esse olhar eu levo para minha prática política, que hoje é profissional, militante, enfim, muito central, porque eu vou para espaços em que é, a cara é uma coisa que a gente não consegue desver, né? E eu acho que a maneira como ela imprimiu, assim, muito, em muitos aspectos, mudou a minha maneira de ver as coisas, é uma parada que não me permite desver. Então, é esse olhar que eu levo e que, de certa forma, está dentro de mim nas pequenas e nas grandes coisas que eu faço, profissional, militante, intelectualmente. Então, eu acho que é um pouco isso. O mundo vai ficar bem mais cafona sem ela, certamente. com certeza. Obrigado, Débora. Cal? Obrigada a você. Então, gente, esse pão de queijo aí, né? Recheado de tudo que a Carlinha adorava, né? Os afetos, a sororidade que realmente existe, né? A possibilidade de olhar para qualquer coisa no mundo e poder incluir questões, estudos e sabedoria dos feminismos, das interseccionalidades, né? E dizer para todos vocês assim que, além da saudade, o que a gente pode fazer é continuar com essa memória da Carla bastante presente, como disse a Rita, né? E também foi minha pró, foi da minha banca, contribuiu muito também para o trabalho doutoral. O que fica é a gente impulsionar todo esse conhecimento que a Carla compartilhou com a gente e também os escritos dela, né? A produção dela, que ela também produziu muita coisa bacana, muita coisa legal, e que a gente pode impulsionar também, trazendo essas referências desses trabalhos dela para os nossos próprios trabalhos, compartilhando com os nossos alunos, com outras mulheres, com outras pessoas, com outros gêneros que precisem também saber desses saberes. E dizer para vocês que na UFBA vocês podem contar comigo para a gente fazer. Eu costumava dizer para a Carla, não se esqueça que eu sou o braço do Inana aqui na Bahia, viu?
Então, dá para a gente fazer muita coisa lá na UFBA, dá para fazer congresso, dá para a gente fazer, sabe, ampliar essa perspectiva. E vocês contem sempre comigo para precisar, o Inana, enfim, estou à disposição. E finalizar com Carla presente. Né? É isso. Carla presente. Sempre. Obrigado, Cal. Vanessa? Acho que um pouco reforçando o que todo mundo já falou, né? Principalmente a Débora, acho que eu vinha da semiótica num fazer acadêmico, num fazer de conhecimento, adquirindo conhecimento através de um olhar muito cartesiano, né? E a Carla tinha coisa de falar ela desenhava várias bolinhas na lousa entrelaçadas. Hipnótico. Exato, e eu me peguei aqui, gente, assim, é difícil não se emocionar, porque daí eu fui ver todas as aulas que eu tinha anotadas. E aí eu achei essa anotação dos círculos. Então, como é que você vê desfocado, sem focar e de vários jeitos? Então, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Eu acho que ninguém que passou por uma aula da Carla saiu igual, né? Não tem um desver. Acho que são várias lentes que você ganha, sabe? Para todo sempre, assim. Então, eu espero que no meu trabalho, que é assim, 1% de tudo que a Carla já fez, né, como orientadora, como escritora, como pessoa, que eu possa transmitir esse jeito de olhar o mundo com esse, né, esses vários círculos, assim, que eu possa, em qualquer lugar que eu vá, que eu possa levar isso e as pessoas possam aprender isso de uma certa forma, sabe? Esse jeito de ver o mundo que não é binário, ele não tem um saber dado, então é tudo a partir do corpo, da experiência, e é isso. Acho que eu nunca mais vou esquecer desse desenho na lousa, sabe? Eu espero que a gente possa manter isso vivo. Espero que a gente possa conseguir fazer isso, sabe? Sei lá, eu fico muito emocionada, tenho vontade de chorar, assim, então é isso, Carla presente. Pode chorar, não tem problema. Ela ensinou a gente a chorar também. Pode chorar que não tem problema. Eu falei para o Marcelo, eu vou chorar. Eu chorei. Enfim, é isso. Se vocês Obrigado, lindo. A cena de novela que eu fiz na casa dela, quando eu tive que entrar na casa dela pela primeira vez, eu me joguei no chão. Basicamente uma novela do Maneco. Ela falaria o quê para você, né? Bom, vamos lá. Acho Vai lá, Aline. Muitos, assim. Primeiro que era, assim, a amiga mais legal de todas, assim. A pessoa com quem eu fazia todo tipo de programa. Ela tinha que ir na igreja pagar promessa, lá ia eu com a Carla. A gente ia atrás de sapato, ia atrás de garimpo de igreja e comprava caneta. Era uma pessoa, assim, para quem eu não negava nada. Gostou do meu colar? Tô. E vou continuar não negando, assim. Mas eu gostei muito do que a Rita falou, que acho que isso é muito importante, essa questão do fazer, do saber encarnado, enquanto sujeito pesquisador, se colocar, porque isso é muito importante, principalmente na nossa maneira de fazer e produzir conhecimento. Isso é um legado intelectual assim enorme, assim. Além da amorosidade, e uma coisa assim, todos vocês falaram sobre a família, sobre ir à casa dela, e eu, assim, como uma das maiores alegrias que eu tenho na vida é ter me tornado parte dessa família, sabe? E é algo que eu falava para a mãe dela, que eu falava para ela, que eu falo para a irmã dela, a Débora, que é muito bonito, que isso vem da família, o modo como elas fazem, tudo coletivamente, e fizeram a vida toda, que começou pela mãe dela, cuidando das irmãs, e foi se estendendo a elas, que é a volta do que eu falo como cuidado, como uma prática política, sabe? Essa era a Carla, não teria como ela ser uma pessoa diferente, amorosa, sabe? Solidária, que pensa coletivamente, que faz o conhecimento se tornar um lugar de engajamento emocional. E assim, o maior legado, amiga, vai ser que você sempre perua. Agora sabe? Porque a gente era as maiores peruas juntas, assim, sabe? Tinha coisa que eu pensava, nossa,
a Carla vai querer igual ou vai dar briga. Mas agora você perua sozinha. E eu choro, assim, todos os dias, mas eu dou muitas gargalhadas, assim. Eu vou continuar rindo das coisas que eu sei que ela riria muito, porque amar a Carla é isso, assim. É ter o coração preenchido de amor, assim. As risadas vão continuar ecoando. Acho que é isso. Ai, lindo. Bom, obrigado. Gente, muito emocionante. Eu me segurei, chorei um pouquinho junto com vocês, né? Acho que Chora! acho que é aquilo, o cara vai continuar presente nas redes sociais brasileiras, nas nossas vidas pessoais, mas também profissionais. Como a Vanessa também colocou, impossível se manter com o mesmo olhar crítico depois de viver com a Carla. Então, gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sei que foi em cima da. Eu sei que foi muito em cima da hora, mas então nós vamos ficando por aqui, tá bom? Carla, presente. É isso. Sempre. Um beijo. A todos. Tchau, Um tchau, beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.